Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Esse é o canal Sérgio Sintra. Nós temos desenvolvido aqui nesse canal pensamentos de espiritualidade, psicologia profunda, que buscam dar conhecimento para o nosso crescimento pessoal. Aproveito esse momento para dizer para você para se inscrever lá no nosso canal, ajudar a divulgar esse canal, também deixar o seu joinha, fazer alguma interação, algum comentário. Isso ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho. Já temos desenvolvido aí algumas questões de espiritualidade, principalmente baseada na visão de Morgan Scott Peck, que foi a escolha do primeiro caminho dos vídeos que nós estamos produzindo. E hoje nós estamos falando da segunda parte do livro Além da Trilha Menos Percorrida, que é o último livro da trilogia que ele escreveu, e que ele vai ponderar algumas questões muito interessantes sobre a nossa vida cotidiana e sobre o enfrentamento desta complexidade da vida cotidiana. Se na parte 1 Peck explicou como pensar, como enxergar, como despertar, agora ele percorre o caminho mais desafiador: como viver, como escolher, como assumir responsabilidade diante da realidade concreta. Então ele vai colocar nessa parte, que o grau de desenvolvimento de maturidade e consciência integra a vida de quem a faz em 3 esferas. A primeira esfera seria a vida pessoal, então, eu comigo mesmo, A segunda seria a vida organizacional, ou eu com a organização onde eu milito, onde eu trabalho, onde eu vivo, onde eu desenvolvo as minhas atividades. E a terceira é a vida social, que é a vida com a sociedade de uma forma geral. Voltamos aqui ao nosso estúdio de varanda, A experiência foi boa no pôr do sol, então agora nós resolvemos experimentar aí em pleno meio-dia, Nós estamos quase meio-dia, está bem quente aqui, mas aproveitamos aí para fazer o vídeo dessa forma, porque a visão do fundo ficou muito boa, Então nós estamos aproveitando aí para experimentar dessa forma. Vamos fazer de outras formas também, acho que vai ser muito importante, experimentar nos outros ambientes, experimentar nos vídeos mais curtos, sobre comentários mais breves, Mas vamos então ao que o Peck fala nesse livro, Em todas essas 3 abordagens, pessoal, organizacional e social, ele argumenta que o desafio não é apenas decidir, mas decidir no meio da complexidade. As decisões apresentam-se para nós com um grau de complexidade muito grande, E existe um grau de individualidade, de mudança constante na nossa vida. Heráclito de Éfeso costumava dizer que a única constante nesse mundo é a mudança. E ele ainda vai poeticamente dizer, que um homem não se banha 2 vezes no rio, porque não será o mesmo homem, não será o mesmo rio. Então, ele começa então a desenvolver a visão das escolhas na vida pessoal. O Peck mostra que a vida pessoal é constantemente atravessada por tensões entre egoísmo e altruísmo, liberdade e responsabilidade, disciplina e desejo, gratidão e ressentimento, vida e morte. Então, nesses 5 elementos que ele coloca aí, nós vamos começar a desenvolver o pensamento de cada um desses itens, para que nós possamos então entender as escolhas da vida pessoal, que não são simples, São escolhas complexas. E se não houver um grande cuidado em executar essas decisões, nós podemos cometer erros e erros profundos. Mas mesmo nos erros há aprendizado. A primeira trilha é a trilha do egoísmo inteligente versus o egoísmo estúpido. Peck distingue esses 2 tipos de egoísmo. Aí eu vou trabalhar com mais do que 2. No consultório eu sempre coloco para as pessoas que existem 2 extremos, que ele vai chamar esse egoísmo estúpido de um deles, o caminho do meio, o
o egoísmo inteligente. Eu ainda teria dois tipos de egoísmo extremo, né? Nós vamos comentar depois do comentário aqui do Scott Peck. Então, o primeiro egoísmo que ele coloca é o inteligente. A pessoa cuida de si mesma de maneira responsável, consciente e equilibrada. Esse tipo de egoísmo é saudável porque protege a integridade pessoal e permite que o indivíduo tenha energia para amar e servir. Então, seria mais ou menos o egoísmo inteligente, seria aquele que se auto-reconhece, né? Conhece a si mesmo, conhece-te a ti mesmo, né? Já dizia lá o velho filósofo, que conhece a si mesmo, então ele tem inteligência para olhar para si sem um olhar egoísta extremo. E o segundo é o egoísmo estúpido, ou seja, a pessoa pensa, busca apenas os seus benefícios imediatos, sem considerar consequências, sem considerar maturidade emocional. Esse egoísmo destrói relacionamentos, corrói o caráter e empobrece a própria vida. Então, nessa visão do Peck, ele coloca em dois polos, né? Um polo inteligente e um polo estúpido. Eu poderia dizer que eu, na minha condução lá no consultório, eu uso três abordagens, né? O egoísmo extremo, que é exatamente isso que ele coloca como estúpido aqui, né? Aquela pessoa que pensa só nos benefícios imediatos, só naquele momento, sem considerar nenhuma consequência. O egocentrismo, que é aquela pessoa que se coloca sempre no centro de todas as questões. Eu sou o sol que brilha para todos, né? A minha luz é que irradia para todos. E o ego focado. Esse sim, ele busca questões fortes do egoísmo inteligente, né? Questões fortes do egocentrismo, porque eu preciso também me reequilibrar dentro da sociedade, né? Eu não posso viver à mercê dos ventos da sociedade. Então eu acho o ego focado no centro. Esse ego focado, ele é coerente com seus valores internos. Ele é coerente com a sua atitude de vida. Ele é coerente com as suas potencialidades. O ego estúpido, ele é narcisista. O egocentrismo é narcisista, né? Mito de Narciso, né? O homem que olhava a sua própria imagem no filme d'água e se apaixonou por ela, né? O ego estúpido e o egocentrismo fazem isso, né? O ego focado trabalha no equilíbrio entre essas forças, enxergando as suas potências e enxergando os seus próprios defeitos. O segundo ponto que ele vai colocar nesse capítulo 4 é as escolhas de responsabilidade. Peck vai dizer com força, reforçando essa máxima: a vida adulta só existe quando se assume responsabilidade plena. E isso significa assumir os próprios erros, revisar decisões, arcar com as consequências e não culpar os outros pela própria vida. E é muito comum eu ver no consultório, na atitude de alguns pacientes, que a idade cronológica não conduz com a idade de maturidade. Não condiz, né? Não conduz, não condiz. Pessoas de mais idade que têm maturidade prejudicada, né? Se comportam como pessoas que têm uma idade cronológica menor, vamos assim dizer. Uma pessoa lá dos seus 40 e poucos anos, que ainda age como se fosse adolescente, sem assumir os próprios erros, sem revisar suas próprias decisões, sem arcar com as consequências e culpando os outros pela sua própria falha, né? Muito comum nós vemos isso. O inverso também é verdadeiro, né? Pessoas de pouca idade que têm um grau de maturidade elevada também pode ser um problema, né? Porque a pessoa mais adulta, depois que desenvolve uma certa idade, pode se vir prejudicada por não ter vivido aquela fase da vida e aí vai querer compensar de alguma forma, né? Então, o ideal da vida adulta é assumir esses 4 pontos com muito equilíbrio. Assumir os próprios erros, né? Ninguém está isento de falhas. Revisar suas decisões significa maturidade ao decidir, ou seja, eu não decido sempre certo, né? Mas eu procuro agir sempre certo. E eu vou lembrar uma filosofia forte que meu pai me ensinou quando eu era bem jovem, né?
E porque lá na adolescência, nos questionamentos da vida, eu disse, pai, eu sou livre para fazer o que eu quiser, né? Já tinha atingido um grau de vida, né? Já era independente financeiramente. Então eu dizia, não, agora eu não dependo mais do senhor por causa de dinheiro, não dependo do senhor de casa, não dependo do senhor para nada, né? Eu tomo a decisão que eu quiser. E ele, com a sabedoria de um homem mais velho, de um homem mais vivido, me disse, revise esse conceito, né? Porque você é livre para fazer certo. Se você fizer errado, você vai ter que rever a sua decisão, assumir consequências, e você vai estar preso a uma decisão errada até que você tenha condições de consertá-la, se tiver condições de consertar. Sabedoria pura, né? Então, escolhas de responsabilidade. Assumir responsabilidade é assumir os próprios erros, é realizar decisões, é arcar com as consequências e não culpar os outros pela própria vida. Escolhas de submissão. Submissão saudável, né? Quando a pessoa conhece os seus próprios limites, aprende com os outros, aceita guias mais sábios e mostra humildade realista. E a submissão doentia, quando a pessoa abdica da sua própria consciência, entrega poder de forma acrítica e submete-se por medo. A maturidade, então, impõe, né, exige distinguir entre esses dois tipos de submissão. Escolhas de vocação. Nessa aí eu vi uma dificuldade muito grande que nós vemos no dia a dia com as pessoas, né? A vocação, segundo o Peck, não é uma ideia abstrata, é a chamada interior para aquilo que a pessoa deve ser, se tornar e fazer. Então isso implica, né, algumas questões também que ele vai colocar com muita seriedade. Saber dizer não, e isso é uma dificuldade muito grande, né? Porque nós sempre vamos querer ser gentis, ser cordatos, queremos ajudar, mas tem hora que tem que dizer não. Então, saber dizer não é uma das dificuldades. Abdicar de caminhos fáceis, né? Se o caminho se mostra muito fácil, tem alguma coisa errada, né? Geralmente os caminhos que levam à prosperidade, que levam ao equilíbrio, que levam à maturidade, eles são caminhos de dificuldade, né? Faz lembrar até uma música de Tom Jobim, né? Ele dizendo lá, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um toco sozinho, né? Porque é exatamente a caminhada de dificuldade dessa terra que vai apresentar para mim, para nós, né, de uma forma geral, a individuação conforme ela deve acontecer. É a experimentação, né? Abdicar de caminhos fáceis, então, é encontrar sua própria vocação. Lidar com riscos e enfrentar incertezas. Achei interessante, esses dias eu estava navegando na internet e apareceu uma propaganda da Loterias Caixa, né? E a propaganda era assim, quem sabe, né? Porque apostar na Mega da Virada é uma chance em 1 milhão. Mas quem sabe você é esse de 1 milhão, né? E condiz também com uma visão bem interessante que Viktor Frankl desenvolve, né? Quando ele estava lá dentro do campo de concentração, ele dizia, se existe uma chance em muitas, né, milhares ou centenas de milhares, de eu sair vivo desse campo de concentração, é essa que eu vou me agarrar. Então, lidar com o risco é saber fazer escolhas, né, e enfrentar incertezas. A vocação é uma escolha contínua, não um evento particular. A vocação é exatamente ir reconhecendo na vida aquilo que você é mais hábil a fazer. E viver de uma forma equilibrada é viver nesse grau de experimentação. Ora fazendo uma coisa, ora fazendo outra, ora desenvolvendo uma carreira. Tem pessoas que se sentem bem começando uma carreira e indo no final até aquela carreira e pronto, acabou. Começa na vida dentro de uma empresa, passa lá 25, 30 anos naquela empresa e está tudo bem para ela.
outras já são irrequietas, querem experimentar, querem entender novos caminhos, querem novos desafios. E isso é a escolha da vocação. A descoberta da vocação pode não ser estanque, ela é um processo que vai acontecendo diuturnamente na vida. Cada vez que eu vivo mais eu tenho condições de escolher melhor essa vocação e assumir essa vocação, né? A escolha da gratidão. Gratidão é uma decisão ativa, segundo Scott Peck, não um sentimento espontâneo, né? Ela descreve o comportamento antídoto contra o ressentimento. Então vamos situar uma pessoa que eu caminhei junto durante muitos anos e tive bons momentos com ela, mas houve uma grave ruptura entre nós. Para que o ressentimento não tome lugar no meu coração, eu preciso escolher o antídoto, que é a gratidão. Será que aquela caminhada que eu tive com aquela pessoa durante tantos anos foi marcada só por coisas ruins? Ou ela foi marcada também por coisas boas e por sementes boas que foram plantadas, né? E que hoje estão florescendo? Então é uma decisão ativa, né? Prática diária, revisão diária desses princípios. E o nosso cérebro, a nossa alma, ela trabalha constantemente em revisão daqueles assuntos que estão na nossa vida, e eles demoram a ser processados dentro da nossa alma, eles demoram a ser amadurecidos dentro da nossa alma, como o fermento levé da massa. Não é de uma hora para outra, né? Vai levedando, vai então inchando a massa até que ela esteja pronta para ser cozida, né, ou assada. Mais ou menos assim é a gratidão dentro de nós. A gente reconhecer diuturnamente, todos os dias, uma gratidão nova por um evento antigo, né, ou uma gratidão nova por um evento atual. E às vezes coisas simples da vida, né? Eu fico pensando às vezes aquelas pessoas que não têm acesso à água limpa, e a gente tem aqui abundância de água, né? Esses dias eu estava lendo o jornal e descobriram um aquífero maior do que o aquífero Guarani aqui no Brasil. Nós temos abundância de água doce, né? Temos que ser gratos por isso. Nós vivemos em cidades que têm recursos, somos gratos por isso. E temos muitos defeitos no nosso país. Temos que trabalhar a favor de resolver isso e sermos gratos por termos inteligência para resolver os nossos próprios problemas. E isso cabe a mim e cabe a você, né? Não é uma coisa que pertence ao mundo dos políticos, pertence a nós. No nosso cotidiano, trabalhinho de formiguinha, né? Tratar as pessoas bem, tratar as pessoas com gentileza, uma decisão ativa de ser grato por estar andando, por estar falando, por estar produzindo, por estar trabalhando, por estar produzindo recursos, né? Por estar se alimentando. É uma forma de ver a vida com realismo e esperança. É muito, muito, muito comum nós vermos as pessoas analisarem a realidade e ao invés de colocar esperança, colocam expectativas fantasiosas. As expectativas conduzem à frustração. A esperança é gerada pela fé. Viveremos dias melhores, viveremos dias de abundância, viveremos dias de paz. Então isso cabe a nós, né? Nós não podemos confundir a situação do país com a nossa situação particular, né? Se eu vivo uma prosperidade, é porque eu estou conduzindo outras pessoas que estão ao meu redor a esta prosperidade também. E reconhecer os bens recebidos, né? Sem cinismo e sem desespero, né? Proteger o coração do cinismo e do desespero. Sobre tudo o que deves guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbio, né? A escolha de morrer em paz. Peck discute que a atitude perante a morte molda toda a vida. E tudo começa nisso,
é o reconhecimento da finitude, né? Quando nós olhamos a nossa vida, nós olhamos, eu no meu caso eu olho que eu já tenho mais vida vivida do que vida a viver. Mas isso não é um problema para mim, não é uma dor para mim, né? É exatamente ver que tudo que eu vivi, eu sou grato pelo que eu vivi e eu cheguei ao ponto onde eu estou hoje, porque eu vivi essas questões. Quanto eu tenho a viver ainda permanece uma incógnita, né? Eu não sei quanto tempo ainda vou viver, mas eu sei que eu vou viver ainda algum tempo, né? Podem ser dias, podem ser meses, podem ser anos, né? E podem ser muitos anos. Nós temos que trabalhar o dia de hoje e escolher essa vida de resolver hoje para não viver dramas amanhã, né? Se eu caminho arrastando um saco pesado, cheio de pedras, a minha vida não vai ser uma vida boa até o dia da minha morte. Agora, se eu consigo aliviar o peso dessa sacola, deixando as pedras pelo caminho, né, a minha vida vai ser boa daqui para frente, né? Vou morrer em paz. Vou então trabalhar, né, para viver em integridade, propósito, reconciliação e honestidade. Integridade, né? Integridade interior, integridade da alma, integridade de pensamento, propósito, visão de que tudo que eu fiz na minha vida constituiu uma visão, constituiu um propósito, constituiu uma direção que muitas vezes eu ignoro. Eu assisti certa feita um videozinho do Rubem Alves, né? Ele já bem velhinho, e ele dando entrevista com aquele jeitinho dele falar, gesticulando com as mãos, já com o rostinho bem, né, envelhecido. O interlocutor perguntou para ele o que ele planejou na vida dele para que desse tudo certo conforme aconteceu. Aí ele colocou a mãozinha na boca assim, e falou assim: tudo que eu planejei na vida deu errado, mas tudo que eu fiz, eu fui grato pelo que eu fiz. Então, integridade, propósito, reconciliação, honestidade para consigo mesmo. Eu posso olhar para mim mesmo e dizer: sou um ser humano que tem defeitos, né? Que precisam ser moldados, precisam ser trabalhados. Mas eu sou um ser humano hoje muito mais bem trabalhado do que eu era ontem, né? Hoje eu tenho uma condição de vida um pouco melhor, não financeiramente, mas uma condição de vida de tranquilidade, de paz no coração, porque constituí isso durante a minha caminhada. Cheguei até aqui, né? Isso já é muito bom. Terceiro ponto que ele vai colocar é a escolha do vazio. O vazio aqui não significa ausência, mas em espaço interior. Limpar expectativas, orgulhos, certezas e desejos egoístas. É interessante que ele usa a palavra expectativa, né? Mais atrás um pouquinho nós falamos sobre a questão da expectativa que frustra. Eu não tenho expectativas, eu trabalho com esperança, porque eu submeto a minha caminhada pela fé àquele que é o maior gestor da vida. Sou eu? Não, né? É o Deus da minha caminhada que ele vai gerir a minha vida. E eu li nesses dias também um livro do Kushner, né? O nome do livro é Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Ele fala: Deus não impede o nosso sofrimento, Deus não impede os nossos tropeços, Deus não impede nada disso. Ele apenas nos acolhe, ele está sempre ao nosso lado. E uma referência bem interessante a isso, né, que exige transformação, criatividade, novos começos e escuta profunda, nós vemos na parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo fez uma afronta muito grande ao seu pai, porque quando ele chega para o pai e diz: pai, dá-me dos bens que me pertencem, né? Ele estava dizendo para o pai: olha só, pai, a partir de hoje você morreu para mim, eu quero a minha herança, não me importo mais com você, mas eu importo com o dinheiro que eu tenho, que vai ser meu só quando você morrer. Então, para mim, hoje você morreu, eu quero esse dinheiro. E o pai, sem problema nenhum, deu a sua parte
né? E diz a parábola do Senhor Jesus que ele sai pelo caminho afora, né? Gasta todo o seu dinheiro e até mesmo o anel que o distinguia como herdeiro, ele teve que se desfazer dele porque já não tinha mais o que comer. E quando ele estava lá no fundo do poço, ele lembra-se da casa do seu pai. E ele diz: poxa, meu pai tem trabalhadores que trabalham para ele, tem mais abundância de pão do que eu estou tendo. Então eu vou voltar para o meu pai e vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então ele foi com um discurso ali bem decoradinho, né? Caminha fora para voltar em casa. Sujo, maltrapilho, descalço, né? Sem nada. E quando ele chega próximo da casa, ele vê o pai, que está de braços abertos esperando, né? Então ele tinha seu discurso já preparadinho, ele vai em direção ao pai e fala tudo aquilo, né? Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. E o pai, para surpresa dele, fala: corre logo, limpa esse meu filho, bota nele uma veste nova, bota ele uma sandália nos pés e coloca um anel no dedo. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O amor do pai ali mostra a critério com que Deus faz conosco, ele anda junto conosco, né? O pai não se interessou com o discurso dele, simplesmente ele queria fazer cumprir aquilo que era de mais importante para a vida daquele filho, que era, primeiro, restituir a roupa, dar dignidade. Estava desvestido, um homem nu é um homem digno, né? Depois colocar sandália nos pés, porque só andava descalço quem era escravo, né? O filho da casa tinha que estar com os pés calçados. E a terceira coisa, colocar o anel no dedo. Anel do dedo restituía a herança. Então, aquele homem, né, aquele jovem mancebo que pediu antecipadamente ao pai a sua herança, ele teve que passar por uma transformação, ele teve que usar de criatividade no seu discurso, ele teve que engendrar novos começos, né? E ele teve que ouvir com profundidade aquilo que o pai tinha para dizer a ele. Então se encaixa perfeitamente nessa visão do Scott Peck, no ponto 7 do capítulo 4, onde ele fala que é olhar para dentro, no espaço interior, e limpar desse espaço do interior expectativas, orgulhos, certezas e desejos egoístas. Assim nós vamos nos desapegar das coisas desse mundo para crescer. Ele entra então no capítulo 5, que é as escolhas organizacionais da vida. No anterior ele tratou do indivíduo, nesse capítulo então ele vai tratar das organizações. As organizações, então, em primeiro lugar, o primeiro ponto, ele coloca sobre a civilidade. A civilidade é apresentada como fundamento das relações organizacionais. Não é mera polidez, mas respeito básico, reconhecimento da dignidade do outro, disposição para a cooperação, autocontrole, mesmo diante das discordâncias. Saber discordar, né, com polidez. Sistemas. Peck discute o fato de toda organização humana funciona como um sistema, com estruturas, regras, papéis e interdependências. E essas escolhas implicam em compreender como o sistema funciona, ajustar comportamentos a esse sistema e não agir de maneira isolada, sem considerar o todo. Ética. Fornece transparência, promove responsabilidade, não tolera abusos, coloca o bem comum acima dos benefícios imediatos individuais. Interdependência e colaboração. Humildade, clareza de papéis, comunicação honesta, parceria. Responsabilidade e estrutura. Estrutura mal definidas criam caos, conflitos, ressentimentos e injustiça. Estruturas bem definidas sustentam o crescimento e a confiança. Limites e vulnerabilidade.
falhas humanas, erros de julgamento, circunstâncias imprevistas. Assumir e administrar vulnerabilidades cria organizações mais humanas e mais resilientes. Poder. Poder saudável, serve ao bem comum, assume consequências, não se esconde. Poder doentio, manipula, oprime, evita prestação de contas. Cultura. Peck mostra que escolhas diárias criam e destroem culturas. Disfunção e civilidade. Quando a civilidade desaparece, surge a disfunção. Comunicação precária, medo, hostilidade velada. Sem civilidade, sistemas se degradam. E o capítulo 6, então, as escolhas sobre a sociedade. O paradoxo do bem e do mal, justiça e injustiça, luz e sombra, ideal e realidade, paradoxo da natureza humana, bondade e egoísmo, disciplina e preguiça, altruísmo e destrutividade, predestinação, o paradoxo que a liberdade humana depende de condições que muitas vezes não escolhemos. Paradoxo da responsabilidade, que é reconhecer os condicionamentos, mas não limitam responsabilidades pessoais. Os paradoxos do tempo e do dinheiro. Tempo e dinheiro são recursos limitados. Peck mostra que as escolhas a respeito deles revelam prioridades. A busca de eficiência absoluta frequentemente compromete profundidade ética e humanidade. Análise de um exemplo pessoal. Ninguém age isoladamente. Decisões pessoais afetam o coletivo e decisões sociais influenciam o indivíduo. Então, em síntese, o Peck vai fechar essa parte 2 com 7 pontos principais. Toda a vida humana é tecida de escolhas pessoais, organizacionais e sociais. Segundo, a responsabilidade é o critério central da maturidade em qualquer esfera. Terceiro, o egoísmo responsável é saudável, o cego é destrutivo. O saudável vai evocar um ego focado. O destrutivo ou cego vai evocar um egoísmo exacerbado e um egocentrismo. Civilidade é o fundamento da convivência humana. Organizações saudáveis dependem de ética, clareza de estrutura e colaboração. Sociedades maduras confrontam seus paradoxos em vez de negá-los. Toda escolha, pequena ou grande, é um ato moral que revela quem nos tornamos. E assim, então, nós terminamos aí a parte 2 do Além da Trilha Menos Percorrida, e já pedindo mais uma vez aí para vocês comentarem, né, deixarem lá o seu joinha e se inscreverem no canal. Cada vez que vocês fazem isso, nos ajuda a dar visibilidade ao canal e também mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.